Fala galera do canal, me chamo Julien. Hoje o vídeo é mais longo, não vou me estender muito. Só digo pra vocês que é um dos maiores vídeos que eu já postei aqui no canal. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Que Maduro, Trump quer Lula fora do poder. O acordo entre União Europeia e Mercosul representa um desafio estratégico ao controle imperial que Donald Trump vem implantando e intensificando, especialmente desde a captura de Nicolás Maduro. Do Brasil, país mais importante da região, fundador do BRIC, sendo a primeira letra da sigla que o une a Rússia, Índia e China, além de representar o progressismo latino-americano, e da Europa, também ameaçada pela retórica agressiva de Trump, que ameaça anexar a Groenlândia e, assim, desafia o multilateralismo comercial, este projeto autoritário de Washington. A captura de Maduro marcou um marco na intervenção de Washington na América Latina e geralmente a intervenção americana na região tinha sido indireta, mas o que na superfície foi vendido como um triunfo contra o regime autoritário e corrupto tem uma leitura mais ampla e faz parte do projeto estratégico para reconfigurar a região sob o controle político e econômico de Donald Trump e seus aliados. Gustavo Gonzalez compartilhou ontem em sua última coluna no jornal Perfil um mapa que circulou nas redes sociais como uma paródia de como Trump imagina o mundo. Vamos pedir à produção que o coloque em tamanho grande. Ali se vê claramente como ele define meu, ou seja, meu hemisfério, que é toda a América, incluindo a Groenlândia, o de Xi, o da China, que inclui todo o Sudeste Asiático e parte da África, e o de Putin, que é a Rússia e toda a Europa. A saída de Maduro é um sinal de que Trump não aceitará em seu quintal governos que desafiem essa visão geopolítica. Se havia alguma dúvida, está cada vez mais claro que Trump não buscava a rápida transição da Venezuela, mas garantir o controle do seu petróleo. Após a intervenção em Caracas, ele avisou o colombiano Petro, cubano Díaz-Canel, que está prestes a cair, e a mexicana Sheinbaum, que atacará os cartéis por terra. E durante toda a semana reiterou que anexará a Groenlândia, que desde 1721 pertence à Dinamarca. Na sexta-feira, resumiu assim: gostem ou não, vamos ficar com a Groenlândia. Mas por sua importância econômica, o Brasil é o jogador mais relevante da região. É a quinta maior economia do mundo, competindo com a Rússia nessa posição em termos econômicos. E não pode haver estratégia trumpista no Cone Sul sem cooptar de alguma forma o Brasil. Eleonora Gozman alertou neste mesmo programa que o bombardeio do Zero à Venezuela acendeu um sinal de alarme inédito no Brasil. As Forças Armadas estão em alerta vermelho porque percebem que um eventual confronto entre Washington e Caracas impactaria diretamente a região, mesmo que Donald Trump ainda não tenha mexido com o Brasil. Mas suas ameaças são explícitas. Para os militares brasileiros, o problema é concreto. Sabem que hoje não estão em condições de responder a uma invasão ou bombardeio norte-americano. Vamos ao cenário do controle de Trump sobre a região e, sem dúvida, Lula se tornou a maior pedra no sapato da Casa Branca, junto com Gustavo Petro, o governo da Colômbia, mas com importância geopolítica e econômica infinitamente menor. Vejamos o mapa que Javier Milei compartilhou em suas redes sociais, ilustrando a situação política dos governos da região. Aqui está. Apesar do trágico, é engraçado que a megalomania de Milei, no século da internet, com memes e posts bizarros, ouse compartilhar ele mesmo uma mensagem dizendo Javier Milei, líder do mundo. Mas o impressionante é como, enquanto Uruguai, Colômbia e Brasil permanecem em vermelho escuro sob a mensagem de que a praga vermelha recua, o resto das regiões pintadas de azul claro, com correntes quebradas representando o avanço da liberdade. Devemos incluir o México também vermelho, ou seja, os maiores, os três países mais populosos da América Latina, México, nessa ordem, Brasil, México e Colômbia. A mudança marcante na atitude americana em relação ao que é seu quintal traseiro. Em agosto de 2001, em plena crise argentina, o então presidente americano George W. Bush revelou que teve uma conversa telefônica com o rei Juan Carlos da Espanha para analisar a situação da Argentina. De seu rancho no Texas, Bush afirmou que Washington seguia de perto o que ocorria na Argentina, mas disse que a Espanha tinha ainda mais interesses em jogo que os Estados Unidos. Bush evitou se comprometer com assistência financeira direta, o que poderia ter amortecido certamente a crise daquele governo. O que teria acontecido se Trump mantivesse a mesma postura em vez de apoiar Milei nas eleições de outubro passado? A virada do ZEUA para a região é muito mais agressiva agora do que naquela época. Agora, o acordo Mercosul-União Europeia, anunciado há uma semana após a incursão do ZEUA na Venezuela, torna-se ainda mais disruptivo neste contexto.
Lula celebrou a aprovação como um dia histórico para o multilateralismo, um pacto alcançado após 25 anos de negociações, mas que, analisado a partir da situação geopolítica atual, não é um simples tratado comercial. É um gesto de resistência ao expansionismo político e econômico norte-americano. O Bloco Sul-Americano e os países europeus estão apostando na lógica do comércio multilateral, não na guerra econômica unilateral e na intervenção militar. E representa também um triunfo para Lula em um ano eleitoral, já que a liderança brasileira neste pacto o transforma, de fato, em um acordo Brasil-Europa, pois, em termos simples, o Brasil representa a maioria do Mercosul. Com 210 milhões de habitantes, representa 3/4 tanto da população quanto do produto bruto da região. Esse pacto comercial elimina tarifas em grande parte do comércio, abre mercados e cria um espaço econômico integrado de mais de 700 milhões de consumidores, onde o Brasil é o líder, somando Europa e Mercosul, o maior país, a quinta economia do planeta é o Brasil. Implica acesso preferencial para exportações agrícolas e industriais sul-americanas na Europa, em troca de bens europeus que as indústrias do Mercosul necessitam. O acordo com a Europa vem num momento em que a OTAN, tradicional baluarte da segurança ocidental, se sente abandonada diante da ameaça russa. A Europa, que não quer ficar na periferia da hegemonia militar norte-americana, optou por afirmar seu papel global, também no econômico. Ou seja, a Europa se sente por vezes tão desamparada quanto a América Latina em relação aos Estados Unidos. E assim, de forma clara, um triunfo de Lula nas eleições seria a reafirmação do Brasil como contratendência regional no avanço dos governos alinhados a Donald Trump. Diferente do Brasil de Lula, a política externa de Javier Milei tem sido uma extensão das posições de Trump. Ele apoiou publicamente a intervenção na Venezuela e alinhou seu discurso incondicionalmente com os Estados Unidos. A tensão entre ambos governos escalou nos últimos dias, quando o governo brasileiro confirmou que decidiu deixar de proteger a embaixada argentina em Caracas, encerrando uma função que exercia desde agosto de 2024, quando as autoridades venezuelanas expulsaram o pessoal diplomático argentino após a ruptura das relações com Nicolás Maduro. O Brasil notificou oficialmente tanto a Argentina quanto a presidência interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, sobre o fim do papel como guardião da sede e dos bens e interesses da Argentina na Venezuela, ou seja, sua embaixada. Milei, por sua vez, insinuou numa entrevista recente que apoia o filho de Jair Bolsonaro para as eleições brasileiras, porque tem amigos lá. Vamos ouvir estes 44 segundos e lembrar isso é premonitório do que vai acontecer ao longo deste ano nas eleições do Brasil. Vamos ouvir. Em outubro, haverá eleições no Brasil, maior parceiro comercial da Argentina, o maior país da América do Sul. A mesma pergunta que te fiz antes. Você está animado com a possibilidade de uma mudança de governo no Brasil? Novamente, é uma escolha dos brasileiros, digamos, com a diferença que lá, digamos, tenho amigos, digamos, como por exemplo, digamos, os Bolsonaro. Então, Quer dizer, se você me perguntar, se você me tirar do lugar político, é claro que prefiro uma solução com os Bolsonaro e não uma do socialismo do século XX. Que loucura, não é? Bem, o bolsonarismo tem forte influência no Brasil. Muitos seguidores do líder de extrema-direita são apoiadores de Javier Milei. A imprensa brasileira até elogia Milei o tempo todo. E sob essa interpretação das eleições brasileiras como uma cruzada contra o comunismo na região, como apresenta a nova extrema-direita, não seria absurdo pensar que Trump e Milei busquem intervir nas eleições do Brasil a favor do filho de Bolsonaro, que será o candidato a competir com Lula. Assim como Trump interveio nas eleições da Argentina a médio prazo, não só pela ajuda econômica ao governo de Milei, mas também com fortes declarações onde afirmava que se Milei não ganhasse, viria o cataclismo econômico. Poderia fazer o mesmo com o Brasil. Isso talvez tenha mais impacto agora que os Estados Unidos estão jogando suas cartas militarmente na região. Para Washington, se Lula vencer, o controle da região não será esmagador. Se perder, a hegemonia norte-americana se reafirma. Mas como Trump poderia intervir nas eleições brasileiras? No caso da Argentina, com a questão econômica, que é nossa fragilidade. O Brasil não tem fragilidade econômica, tem reservas de sobra. Bem, com a corrupção, acusando o filho de Lula de corrupto, retomando a ideia de corrupção na Petrobras durante o primeiro governo Lula. A direita brasileira já iniciou sua campanha contra Lula, mirando o mesmo alvo de sempre, a corrupção.
O ataque agora se concentra no filho do presidente e supostos vínculos irregulares com fundos de pensão, uma narrativa que busca reinstalar que o PT é corrupto e que o governo está doente de corrupção, enquanto Flávio Bolsonaro capitaliza o apoio direto de seu pai. Vale mencionar que a corrupção no caso dos Bolsonaros não está de forma alguma isenta de contaminá-los. É impossível separar os fios da queda de Maduro, o acordo Mercosul-União Europeia, a estratégia eleitoral do Brasil. Tudo faz parte do mesmo tabuleiro que mostra a disputa entre a hegemonia norte-americana e a cooperação multilateral representada pelo Brasil e Europa. Enquanto isso, líderes da Europa e do Brasil não apenas negociam termos comerciais, mas também enviam um sinal geopolítico. Não aceitarão que seu destino econômico seja ditado por Washington. Por isso, o acordo Mercosul-União Europeia não é só uma ferramenta comercial, é também um escudo político contra o unilateralismo de Washington. A Europa busca diversificar suas relações comerciais e reduzir sua dependência dos EUARI, algo que até pouco tempo parecia inimaginável. Quais são os freios ao avanço desenfreado de Trump? O presidente americano, em entrevista ao New York Times, disse que o único limite que tem é sua própria consciência, minha própria moralidade, meu próprio critério. É a única coisa que pode me deter. E nasceu, não preciso do direito internacional. No entanto, alguns obstáculos começam a se opor à sua ambição desmedida. Acaba de sofrer uma votação adversa no parlamento americano, onde 5 republicanos se uniram aos democratas para votar contra a nova intervenção militar na Venezuela. Além disso, em reunião partidária, Trump alertou legisladores republicanos que, se perderem as eleições de novembro de 2026, os democratas tentarão submetê-lo a novo impeachment. Com esse tom de alarme, exigiu maior disciplina interna e confronto mais duro com a oposição, que descreve como maligna e inteligente. Trump está levando o mundo a uma nova situação onde as mediações institucionais se enfraquecem e as disputas são resolvidas com fatos consumados. Mobilizações militares, ameaças, pressão econômica, guerras comerciais. Nesse cenário, a América Latina deixou de ser um espaço periférico para se tornar um laboratório central da nova ordem que Trump tenta impor. A intervenção na Venezuela mostrou um método perigoso. Não se trata de normalizar países, mas transformá-los em peças funcionais de uma arquitetura de poder que combina controle de recursos, disciplina política e demonstrações de força. Isso não absolve Maduro de seus crimes, nem os crimes de Maduro justificam a intervenção militar americana, que viola a soberania do direito internacional. O ocorrido em Caracas funciona como um recado para todos os governos que pretendem manter margens de autonomia. E ainda não está claro com quais métodos os governos regionais e todos do mundo podem defender sua soberania. O Brasil surge como hipótese, por sua capacidade de mudar equilíbrios, tamanho econômico, liderança regional e política externa que conecta a Europa, China, o acordo Mercosul-UE, funcionando como gesto de insubordinação estratégica da Europa continental e do Brasil. Tanto da Europa continental como do Brasil. Um limite para aqueles que se acham imperadores do mundo, como Trump poderia ser. Lula está longe de ser um líder maximalista. Sua trajetória política é marcada pela negociação, pragmatismo e construção de consensos amplos, tanto dentro do Brasil quanto no cenário internacional. Mesmo em seus momentos de maior confronto com Washington, sempre evitou quebrar pontes, apostou numa política externa equilibrada, capaz de dialogar com os EUACOS, Europa, China e o Sul Global, sem se submeter a nenhum desses polos. O destino de Lula não será apenas o de um presidente, será a medida concreta de se ainda há margem para um projeto regional que não se ajoelhe ante a lógica hegemônica da força. Vamos encerrar esta coluna com uma canção de um artista brasileiro, Cazuza, chamada O Tempo Não Para. Então, essa foi a matéria de hoje. Infelizmente eu não pude manter a música, o YouTube acabaria derrubando o vídeo. Então, para deixar essa matéria na íntegra, preferi também nem fazer muitos cortes, porque a ideia que foi repassada nesse vídeo eu considero extremamente importante. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu!